Olá, queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Eu sou Janiquil, estou aqui novamente para juntos continuarmos a estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de João para entendermos quem é Jesus e a importância que ele tem para a humanidade. Vamos orar. Pai, graças eu te dou pelo teu amor, graças eu te dou pela vida, graças eu te dou, Senhor bendito, pela salvação, através, Senhor, do sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Senhor, eu quero agradecer a ti pela tua palavra, porque nós temos, Senhor, liberdade de poder estudá-la, de poder, Senhor, ler as tuas escrituras, entendermos, Senhor, o propósito do Senhor ter vindo a este mundo e também, Senhor, aprendermos, através dos teus ensinamentos, a termos uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida abundante, como nos diz a tua palavra. Por isso, Senhor, eu entrego esse tempo diante da tua presença e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler hoje o capítulo 7 do livro de João. A palavra de Deus começa nos dizendo assim: Depois disso, Jesus foi para a Galileia e andava de aldeia em aldeia, porque queria permanecer fora da Judeia, onde os líderes judaicos estavam planejando a morte dele. Então já havia aí uma conspiração total contra a vida de Jesus e ele estava evitando andar ali pela Judeia, né? Mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos, uma das comemorações dos judeus, e os irmãos de Jesus disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, a fim de que os seus discípulos vejam o que você está fazendo, pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. Então os irmãos de Jesus meio que ficaram ali tentando, na verdade, provocando Jesus, né? Seus irmãos estavam meio que provocando a ele, porque os irmãos de Jesus também não acreditavam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, disse que Jesus respondeu para eles, né? Agora não é o tempo certo para eu ir, mas para vocês qualquer hora serve. Jesus responde para eles: o mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque eu os acuso de pecado e maldade. Jesus diz aos seus irmãos: vocês são queridinhos por aí, ninguém está preocupado, mas eu não, eu falo de pecado, de arrependimento, de maldade, então eles não gostam de mim não. Vão vocês para a festa, mas eu não subirei ainda, porque para mim ainda não chegou a hora certa. E assim ele ficou na Galileia. Mas depois que os irmãos dele partiram para a festa, ele foi também embora secretamente, ficando longe dos olhos do público. Então ele falou: eu não vou junto com os meus irmãos, porque certamente eles já estão lá botando o olho na minha família, sabendo que se minha família chegar lá, eu vou estar junto, eu vou sozinho, secretamente. Foi isso que Jesus fez. Os líderes judaicos procuravam achar Jesus na festa e andavam perguntando por ele. Então eles já tinham colocado pessoas ali para falar: você vai olhando aí, vai olhando a multidão, vai caçando, se você encontrar ele. E havia uma grande discussão a seu respeito entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar a favor dele em público, com medo dos líderes judaicos. Então muitas pessoas acreditavam na obra de Jesus, mas eles ficavam ali às escondidas. Sabe, quando você é partidário de alguma coisa, mas aí você fica ali em silêncio, em oculto, porque a grande maioria é contra. Então era mais ou menos isso que acontecia. Os líderes judaicos tinham, na verdade, eles perseguiam as pessoas que aceitavam Jesus como Cristo. Então muitos criam no Evangelho de Jesus, muitos criam que ele era o Cristo, mas eles ficavam ali às escondidas para não serem retalhados, não terem problemas.
Então, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar abertamente. Esse Jesus era demais, né? Porque estava sendo ali procurado, perseguido, mas chegou uma hora que ele falou: Quer saber? Eu vou é me mostrar. E foi isso que ele fez. Foi lá no templo, né? E se colocou ali publicamente e ensinava a palavra. E os líderes judaicos ficaram surpresos com o que dizia. Como é que ele sabe tanto? Pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntavam ele. Então os líderes pararam e observaram que Jesus falava e tinha muito conhecimento e muita sabedoria. E aí eles ficaram meio confusos. Como é que ele ensina tanto? Se ele não frequentou as nossas escolas, os nossos cursos de teologia, as nossas faculdades, como que ele pode falar desse jeito? Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, dizia Jesus a eles, mas ensino daquele que me enviou. Então Jesus disse: o meu ensino não é a ideia de vocês, o meu ensino vem do céu, vem de Deus que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo, disse Jesus. Então, meu querido, se você quer saber se a palavra é de Deus, né? Se você se achegar a Deus, você vai receber confirmação, testificação de que isso aqui é a verdade. E Moisés não lhes deu a lei? Ele perguntou. No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês procuram matar-me? Jesus jogou na cara deles, né? Vocês acham que eu não sei da conspiração que vocês estão fazendo? Vocês acham que eu não sei que vocês estão procurando tirar a minha vida? A multidão respondeu: O Senhor está dominado por um demônio, né? O povo começou a falar: Quem está procurando matá-lo? Aí Jesus respondeu: Eu fiz uma obra e todos vocês ficaram admirados. Então Jesus disse a eles sobre os milagres que ele tinha realizado. Mas vocês circuncidam um menino até no sábado, toda vez que obedecem à lei de Moisés, embora, na verdade, a lei da circuncisão não tinha começado com Moisés, mas sim com os patriarcas, lá atrás. Pois, se o tempo certo de circuncidar os seus filhos for num sábado, vocês fazem o que a lei de Moisés manda. Aliás, como deve ser mesmo? Ora, pois, por que vocês ficam cheios de ira contra mim pelo fato de curar um homem no sábado? Jesus diz a eles. Parem de julgar apenas pela aparência, julguem com justiça, diz Jesus. E alguns do povo que moravam ali em Jerusalém diziam aos outros: Não é esse homem que estão procurando matar? Então o bochicho já tinha corrido no meio da multidão que o povo queria matar Jesus. Porém, aqui ele está falando publicamente e não dizem nada. Será que as nossas autoridades reconheceram ele de fato como Cristo? Então eles falaram: não estava agora há pouco aí tudo procurando ele no meio da multidão, querendo matar ele? Agora que o homem está aí publicamente falando, põe a violinha no saco e não tem coragem de fazer nada? Às vezes é assim na nossa vida. Às vezes tramam contra nós. Mas quando nós estamos ali do lado publicamente, as pessoas não têm coragem de olhar nos nossos olhos e falar o que pensam, mas muitas vezes falam pelas costas e tramam pelas costas. Então, que você entenda que com Jesus não foi diferente. Ele também sofreu as mesmas traições que muitas vezes eu e você temos sofrido no nosso dia a dia. Mas como pode ser? Pois nós sabemos onde esse homem nasceu. Quando o Cristo vier, ele simplesmente aparecerá e ninguém saberá de onde vem. Então eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus, sabiam que os profetas já tinham anunciado que Jesus, ele viria e seria o Messias enviado por Deus. Mas eles não aceitavam que Jesus veio em um lugar simples, nasceu em Belém, em uma manjedoura, era filho de José o carpinteiro,
era de Nazaré da Galileia, um lugar onde ninguém valorizava, um lugar onde ninguém achavam que nada podia sair de bom daquele lugar. Então eles não se conformavam com isso. Às vezes ninguém se conforma em ver o seu sucesso, em ver a bênção que Deus trouxe sobre a sua vida. Ficam torcendo o nariz porque Deus te abençoou, você prosperou o seu caminho. Mas não desanime, meu querido, porque Deus é contigo. Porque Jesus, sendo filho de Deus, sofreu todo esse preconceito, né? Você acha que eu e você não vamos sofrer também? Também somos sujeitos a isso. Mas o bom de tudo isso é que Jesus, ele venceu todas essas dificuldades enfrentadas. Então ele te fala hoje, você vai vencer também. Enquanto Jesus ensinava no pátio do templo, ele disse: sim, vocês me conhecem, sabem onde eu nasci e me criei, mas eu fui enviado por alguém que vocês não conhecem, e ele é a verdade. Eu o conheço porque estava com ele e ele me enviou a vocês. Então os líderes judaicos procuraram prender Jesus, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a hora. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e ninguém vai tocar na sua vida sem que Deus permita. Ninguém vai fazer o mal contra você sem que Deus permita. Deus é soberano sobre todas as coisas, meu querido. Muitos entre a multidão creram nele e diziam: afinal de contas, que milagre se esperam que o Cristo faça que este homem não tenha feito? Eles lembraram, poxa, ele tinha aquele paralítico ali no tanque de Betesda, tinha sido curado. Um paralítico que há 38 anos não tinha esperança de conseguir descer naquele tanque quando as águas eram agitadas. Ele transformou água em vinho num casamento e tantos outros milagres o Senhor fez. E eles falaram: por que nós temos que duvidar que ele é o Cristo? Acaso os milagres dele, que ele fez, não são dignos de alguém que é do Senhor? Mas Jesus lhe disse, e quando os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas a respeito de Jesus, ele e os sacerdotes principais enviaram guardas do templo para prender Jesus. Mas Jesus lhes disse: eu vou ficar aqui um pouco mais, e então voltarei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me acharão. Vocês não poderão ir aonde eu vou estar. Então os líderes disseram uns aos outros: para onde que ele está indo? Será que ele vai deixar o país? Será que ele vai para outras terras? Ou pode ser que até mesmo aos povos que não são judeus? Então eles entenderam totalmente diferente daquilo que Jesus tinha falado. Jesus estava falando que ele não era daqui, que ele voltaria para o céu. Mas eles entenderam que Jesus iria embora dali, daquela cidade, que ele ia ir para outros povos que não eram judeus. O que será que ele quis dizer quando falou: vocês me procurarão, mas não me acharão, e vocês não poderão ir aonde eu vou estar? E aí, nos últimos dias, o mais importante dia da festa, Jesus disse ao povo: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele que crer em mim, diz Jesus. Ele estava falando do Espírito que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Ele está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado quando Jesus voltou ao céu. É ele que atua hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. É ele que atua sobre essa terra nesses tempos. Quando o povo ouviu dizer isto, alguns declararam: este homem de fato é profeta. Outros diziam: ele é Cristo. E ainda outros perguntaram: mas como pode o Cristo vir da Galileia? Porque eles não se conformavam. A Galileia era um lugar onde era rejeitado pelas pessoas. Trazendo pelo contexto atual, é muitas vezes você olhar para um vilarejo simples, para um município onde é tudo muito carente, para uma favela onde você acha que ali nada de bom pode florescer.
Ali nada de bom pode surgir. Eles tinham esse preconceito com a Galileia. E nós muitas vezes temos esse preconceito hoje em dia no nosso coração em relação a lugares onde Deus faz nascer pessoas do bem, pessoas que influenciam nações, pessoas para provar para mim e para você que Ele é Deus e que Ele não está preocupado com o lugar. Ele apenas quer olhar o meu e o seu coração, achar espaço, ali Ele faz morada, ali Ele transforma a vida, ali Ele muda o caráter, ali Ele faz aquela pessoa ser um novo homem, transformado para a sua glória. As Escrituras afirmam que claramente que Cristo virá da linhagem real de Davi, da cidade de Belém, onde Davi morou. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus, só que Jesus tinha nascido em Belém. Quando José e Maria foi fazer o censo, se você ler lá no livro de Mateus, né, onde conta como foi o nascimento de Jesus, lá fala que Maria e José foram até Belém para fazer o censo e ali Maria deu à luz a Jesus. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém tocou nele. E os guardas do templo tinham sido enviados para prender Jesus, voltaram aos sacerdotes principais e aos fariseus. Por que vocês não trouxeram um acusado? Perguntaram eles. E eles responderam, nós nunca ouvimos alguém falar assim. Talvez você já foi um perseguidor dos cristãos. Talvez você torceu o nariz várias vezes para a palavra do Senhor, quando homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, bateram à sua porta, ou mesmo numa conversa informal, tiveram oportunidade de falar do amor de Cristo. Até que o Espírito Santo tocou no seu coração. E hoje você é um servo de Deus, uma serva de Deus, porque você teve contato com o Senhor e ali você foi quebrantado no seu espírito. E estes homens que tinham sido enviados para prender Jesus, quando ouviram aquilo que Jesus estava dizendo, não tiveram coragem de tocar nele. Então vocês também foram enganados? Os fariseus perguntaram para eles. Existe pelo menos um de nós entre as autoridades dos fariseus que creu nele? Mas esse povo ignorante que não conhece a lei é maldito. Então eles achavam, poxa, a gente é sábio, a gente tem cultura para ficar acreditando nesse Jesus lá de Nazaré, da Galileia, daquele lugar que não dá nada de bom. Tem alguém aqui que acreditou nessa história? Né? Esse povo é maldito, eles falavam. Então Nicodemos, um deles, que antes secretamente procurou Jesus, tomou a palavra e perguntou-lhes. Lembra que anteriormente nós tínhamos estudado que Nicodemos foi de madrugada, escondido, procurar Jesus, falar para Jesus, tentar entender, né, como ele poderia ser salvo. Então Nicodemos acreditava que Jesus era o Cristo. Então Nicodemos disse, né, a nossa lei permite condenar um homem antes mesmo que ele seja julgado? E eles responderam, você por acaso também é da Galileia? Em outras palavras, você está defendendo ele por quê? Você é lá do povo dele? Da Galileia não saem profetas. Então eles tinham essa concepção. Às vezes você tem essa concepção. Daquele lugar não sai ninguém bom. Daquele lugar não sai médico. Daquele lugar não sai advogado. Daquele lugar não sai um grande empresário. Deus é que tem o poder de transformar a vida. Deus é que tem o poder de transformar a situação, meu querido. Basta você crer nele. Então a reunião terminou e cada um foi para sua casa, né? Então aqui nós vemos ali o começo da perseguição daqueles fariseus na vida de Jesus, porque eles não tinham como negar os milagres que Jesus fazia, e cada vez mais a multidão seguia Jesus. E cada vez mais pessoas se achegavam a Jesus Cristo. Mas eles estavam arraigados nas suas leis, na sua religiosidade, nos seus costumes. Talvez você tenha estado estagnado no tempo por conta de estar preso a leis e costumes. Deixa Jesus quebrar tudo isso. Deixa Ele transformar o seu coração. Deixa Ele mudar a sua história.
você vai ver que sua vida será muito diferente. Ela mudará, mas eu te garanto que será para melhor. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Compartilhe os vídeos, clique lá no sininho, inscreva-se no canal e compartilhe com outras vidas que precisam ouvir falar de Jesus de uma forma simples. Que Deus te abençoe neste dia.